Você já reparou como mesmo com tanto mar e praias lindas, morar no litoral de São Paulo parece cada vez menos atraente e, em muitos casos, cada vez mais um risco? Hoje você vai entender por que um número crescente de brasileiros está abandonando a orla paulista e por que o litoral, que antes simbolizava sonho, virou motivo de insegurança. Morar perto do mar sempre teve seu encanto, o cheiro da brisa, o som das ondas, o sol e o fim do dia na praia. Mas a realidade está mostrando que esse sonho anda sendo corroído, literalmente, por forças da natureza e por decisões erradas de ocupação e planejamento. Nos últimos anos, o litoral paulista sofreu uma urbanização acelerada e muitas vezes desordenada. Áreas naturais foram substituídas por muros de contenção, prédios, casas e infraestruturas construídas praticamente até a faixa de areia ou em encostas vulneráveis. Em muitos casos, vegetações naturais como restingas e manguezais, que eram a primeira linha de defesa contra as mudanças do mar e erosão, foram removidas, deixando o litoral mais exposto e frágil. O resultado disso é visível. Uma proporção significativa de habitações costeiras hoje está em áreas de risco. Em 2023, o litoral norte de São Paulo sofreu um evento climático extremo, chuvas recordes e mar agitado, que resultou em enchentes e deslizamentos de terra. Diversos municípios litorâneos decretaram estado de calamidade pública, entre eles São Sebastião, Ubatuba, Bertioga, Ilhabela, Caraguatatuba e regiões da Baixada Santista foram duramente atingidas. Naqueles dias foi registrado acúmulo de mais de 600 milímetros de chuva em menos de 24 horas em diversos pontos, um dos maiores volumes já registrados no país num intervalo tão curto. Esse volume extremo combinou-se com o relevo da região, as encostas da Serra do Mar atuando como barreira natural, resultando em deslizamentos e alagamentos que destruíram casas, pontes e acessos. As consequências foram dramáticas: dezenas de mortes, feridos, centenas de desabrigados, famílias que perderam tudo, não só seus bens materiais, mas também a sensação de segurança. Muitas pessoas sentiram que a qualquer momento aquele perigo poderia voltar e preferiram sair de vez. Mesmo fora dos episódios catastróficos, o risco permanece. A combinação de casas construídas em áreas de encosta ou encostas modificadas, ocupação urbana sem planejamento, remoção de vegetação natural e a erosão costeira crescente transformam trechos inteiros do litoral em zonas vulneráveis. Para completar, a poluição e a degradação ambiental tornaram a vida na orla menos atraente. Muitas praias, que antes tinham água limpa e ambiente preservado, hoje sofrem com contaminação, esgoto, falta de saneamento adequado, especialmente fora da alta temporada. Isso afeta a saúde, qualidade de vida e a sensação de morar perto do mar deixa de significar só beleza e passa a incluir incertezas. Outro ponto importante: a infraestrutura local, emprego, transporte e serviços públicos, tende a ser frágil ou sazonal nas regiões litorâneas. Muitas cidades dependem fortemente do turismo, o que gera variação drástica entre épocas de lazer e épocas de calmaria. Para quem quer viver o ano todo com estabilidade, isso representa um problema, e há o fator social e econômico. Com o crescimento do turismo e a procura por casas de veraneio, a especulação imobiliária aumentou o preço dos imóveis na orla, tornando mais difícil para moradores tradicionais continuarem vivendo ali. A valorização acaba priorizando turistas ou quem busca segunda casa, e não quem quer fixar residência. Em consequência, moradores com menor renda ou com desejo de estabilidade tendem a migrar para o interior ou regiões metropolitanas. Além disso, o chamado risco invisível, ou seja, a possibilidade constante de desastres climáticos, enchentes, deslizamentos, erosão, pesa na decisão de quem decide ter filhos, criar família ou envelhecer em lugares instáveis. O que antes era visto como privilégio, acordar com vista para o mar, virou um dilema: conforto versus segurança. Vale lembrar, não são só tragédias raras que contam. As autoridades do estado, por meio de um sistema de monitoramento e alerta de desastres, já monitoram ressacas, marés altas, risco de erosão e enchentes nas praias paulistas. Mesmo assim, muitos moradores preferem sair. A sensação de vulnerabilidade não desaparece com um simples alerta. Esse fenômeno de migração do litoral para regiões mais seguras ou com menos risco climático levanta uma pergunta importante: o que custa viver perto do mar hoje no Brasil? Qual o preço de manter uma casa na orla frente aos desastres, à incerteza, à degradação ambiental e à instabilidade social? O litoral de São Paulo, que por décadas simboliza o sonho, lazer, férias e qualidade de vida, 2023 agora ganha evidência como território fragilizado. E essa fragilidade é resultado de um conjunto de fatores ambientais, climáticos, urbanos e sociais que se acumularam. Mas existe ainda outro aspecto que muita gente ignora quando pensa no abandono gradual do litoral paulista: o impacto emocional e psicológico
psicológico de viver em uma região onde os fenômenos extremos se tornaram comuns. Para muitos moradores, cada previsão de chuva forte, cada alerta meteorológico, cada mudança repentina de maré se transforma em motivo de tensão. A memória coletiva das tragédias recentes faz com que a população local viva em estado constante de atenção, e isso desgasta. Diversas famílias relatam que, após as chuvas históricas de 2023, não conseguiram mais dormir tranquilos em dias de temporal. Para quem mora próximo a encostas, o medo de deslizamentos virou rotina. Para quem vive perto das áreas de ressaca, o som do mar batendo mais forte contra muros ou pedras se tornou sinônimo de preocupação. Essa carga emocional acumulada contribui silenciosamente para a decisão de muita gente que escolheu ir embora, não porque não amava o litoral, mas porque não conseguia mais conviver com a imprevisibilidade. E não podemos esquecer de um ponto ainda mais profundo: a mudança no perfil socioeconômico das cidades litorâneas. Com a intensificação dos eventos climáticos e a necessidade crescente de obras de contenção, manutenção e adaptação, os custos de vida aumentaram consideravelmente. Muitas prefeituras passaram a realocar verbas para lidar com danos, reparos e medidas emergenciais, o que afeta diretamente serviços essenciais como saúde, transporte e infraestrutura urbana. Em paralelo, o turismo, principal fonte de renda de muitos desses municípios, também passou por uma transformação. Em épocas de grande repercussão negativa na mídia, como após as tragédias climáticas, o fluxo de visitantes tende a cair, gerando um efeito cascata. Menos turistas significam menos dinheiro circulando, menos empregos temporários, menos renda para comerciantes locais e mais instabilidade econômica. É um ciclo difícil de quebrar, e ele afeta diretamente a decisão de continuar morando na região. Outro fator relevante é a mudança no comportamento de quem busca imóveis na praia. Antes, a ideia de ter uma casa no litoral era associada ao lazer e ao descanso. Cada vez mais compradores buscam estabilidade, segurança e infraestrutura robusta, características que algumas cidades litorâneas simplesmente não conseguem entregar no momento. Isso reduziu a demanda por moradia fixa e aumentou a procura por locais alternativos no interior, onde os riscos climáticos são menores e a qualidade de vida pode ser mais previsível. Além disso, os próprios especialistas em clima e urbanismo vêm alertando que episódios extremos tendem a se repetir com maior frequência nos próximos anos. Estudos recentes indicam que eventos de chuva intensa, marés mais elevadas e ressacas mais potentes podem se tornar cada vez mais frequentes. E diante dessas previsões, muitos moradores preferiram agir preventivamente, deixando o litoral antes que novos problemas surgissem. E embora muitos tentem romantizar a vida na praia, é importante lembrar que parte significativa do litoral de São Paulo tem forte dependência de rodovias específicas, como a Rio Santos, que frequentemente ficam interditadas por quedas de barreira, alagamentos e danos estruturais. Isso afeta diretamente o acesso a hospitais, escolas, empregos e mobilidade básica. E quando uma cidade fica ilhada por dias até semanas, a população sente na pele o peso de morar em um lugar vulnerável. Para quem depende de deslocamento diário ou para quem trabalha com entregas, turismo ou serviços essenciais, essas interrupções viram um pesadelo, e muitas famílias relatam que, após temporadas seguidas de bloqueios e instabilidade, a decisão de mudar para o interior foi praticamente inevitável. Mas, no meio de tudo isso, também existe uma reflexão social importante. Será que fomos ensinados a ocupar o litoral de maneira sustentável? A resposta, infelizmente, é não. Décadas de crescimento urbano acelerado, construções irregulares, falta de política habitacional adequada e ausência de fiscalização deixaram como herança uma costa cheia de problemas estruturais, e quem paga o preço são os próprios moradores. Só que, ao mesmo tempo, existe um movimento atual de reconstrução consciente. Algumas cidades começaram a investir em soluções baseadas na natureza, como a recuperação de manguezais e áreas de restinga, que funcionam como barreiras naturais contra eventos extremos. Outras estudam projetos de adaptação costeira, novas normas de construção e até realocação planejada de áreas de risco, mas são processos longos, caros e complexos, que não resolvem o problema imediato de quem precisa viver com segurança hoje. E é exatamente nessa encruzilhada que muitos brasileiros se encontram: permanecer no litoral com todas as belezas e riscos ou buscar estabilidade em regiões mais seguras. A decisão não é simples, mas é cada vez mais comum e reflete uma mudança profunda na relação do país com seu próprio território costeiro. É nesse ponto que surge a verdadeira questão: como conciliar o sonho de viver perto do mar com a realidade que se impõe ano após ano? Como equilibrar desejo, segurança, custo e previsibilidade? E principalmente, qual é o futuro do litoral paulista diante desse novo cenário? Essas perguntas moldam
a discussão atual e reforçam a importância de uma reflexão coletiva sobre o que significa viver próximo ao mar num mundo onde o clima se transforma de forma acelerada. Este vídeo existe não para demonizar o litoral, mas para mostrar a complexidade. Viver perto do mar continua sendo um privilégio, mas é preciso consciência, planejamento, respeito à natureza e responsabilidade coletiva. Se ao assistir você sentiu que esse tema importa, compartilhe. Se acredita que morar com segurança e não apenas com vista para o mar vale mais, compartilhe. E se conhece alguém que vive ou pensa em viver no litoral paulista, recomende esse vídeo para ela também, porque o litoral de São Paulo não é mais só mar e areia, é um território vulnerável que exige respeito, cuidado e reflexão. Até o próximo vídeo.